Nós vamos começar a nossa ministração. No café de hoje é uma ministração que é uma continuidade do que a gente conversou no café passado. Então a gente vai finalizar algumas coisas para falar sobre a mulher e a fé e como a edificadora opera em sua fé. Os textos que eu trago para vocês, o primeiro deles é o texto do convite, Provérbios 9, 1. E depois disso, eu vou trazer mais dois textos para vocês, que o outro é Isaías 11, versículo 2, e Salmo 144, versículo 12. Provérbios diz assim: a sabedoria edificou a sua casa, lavrou as suas 7 colunas. A palavra coluna, no hebraico, ela também significa pilar. Então, tanto a coluna quanto o pilar, no hebraico, as palavras são a mesma. E lavrar, quando você vê, o que é lavrar, certo? Pensa na lapidação de uma pedra, de um diamante, onde você está talhando coisas para melhor reluzir isso, para melhor definir isso. Então, a gente pode traduzir assim: a sabedoria edificou a sua casa e definiu, deixou delineada as suas 7 colunas. Como vocês sabem, e quem não sabem, depois dá uma ouvida lá no Família Real. Sabedoria é outro nome para Espírito Santo. E quando você vê a pessoa de Espírito Santo, você vê que há 7 características que definem a personalidade da sabedoria, a personalidade de Espírito Santo. Então, quando está dizendo que a sabedoria edificou a sua casa e definiu, deixou em forma as suas 7 colunas, significa que a edificação da casa dela foi definida sobre a personalidade dela. E esse é o ponto principal que você precisa compreender hoje, que a edificação da sua vida vai ser baseada em cima da sua própria personalidade. Quando nós falamos sobre as 7 características da personalidade do Espírito Santo, aí eu trago o segundo texto para vocês, que é Isaías 11, versículo 2, que diz assim: sobre ele pousará o Espírito de Javé, mas espírito de sabedoria e inteligência, espírito de conselho e fortaleza, força, que a gente já conversou, espírito de conhecimento e temor de Javé. Então, essas 7 características, unidas com aquela que vocês conhecem como fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, define o que nós conhecemos como as 16 características da personalidade de Deus. Então, se você unir Gálatas 5, 22 e 23, certo? E Isaías 11, 2, você vai conseguir entender como funciona a personalidade da família real. Então, você vai conseguir ver isso pelas Escrituras. Você vai ver Deus aconselhando, sendo forte, instruindo, mas também sendo fiel, sendo amoroso, sendo bondoso, longânimo. Então, todas as características que você verifica aqui, tanto que se você ler o texto de Provérbios 9 e Provérbios 8, você vai vendo a sabedoria, ela elencando essas características de Isaías 11. Ela fala: porque eu sou o entendimento, eu em mim tenho conselho, eu possuo o temor de Javé. E o que é o temor de Javé? Odiar o mal, a língua perversa, o mau comportamento, o mau procedimento, e essas coisas eu aborreço e odeio. Então você vê claramente a própria sabedoria de Provérbios dizendo que ela é Espírito Santo. Certo? Então ela lavrou as suas 7 colunas, ou seja, ela edificou a sua casa, definiu como o ambiente da casa dela, a partir de quem ela é. Salmo 144, 12, que diz assim: que os nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e as nossas filhas como pedra angulares, lavradas como colunas de palácio. Quando nós estudamos sobre pedra angular na arquitetura antiga, certo? Na construção antiga, a pedra angular era a pedra fundamental utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre as 2 paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção.
Então, a pedra angular era a pedra que iniciava a obra. Depois da fundamentação, depois da fundação, era colocado a pedra angular para poder fazer com que a construção ficasse verticalmente alinhada. Então, se a pedra angular já fosse assentada de maneira torta, a casa já ia cair. E aí é dito que as filhas devem ser como pedras angulares, como colunas de palácio. Para que serve uma coluna? Ou um pilar, certo? A diferença basicamente entre coluna e pilar é que a coluna ela é mais robusta e ela fica mais oculta, enquanto o pilar ele fica mais visível e ele é mais fininho, só isso. Mas os dois servem para exatamente a mesma função. A coluna serve para dar sustentação à casa e para distribuir o peso das vigas para as fundações. Então, ela serve para dar sustentação à casa e para distribuir, repartir o peso. E a sabedoria vai edificar a sua casa a partir dela mesma. Você que foi chamada para ser uma manifestação de Espírito Santo na própria terra, e eu quero deixar isso claro, não é só no casamento, você faz essa função em qualquer lugar que você está. Você vai conseguir edificar e estruturar as coisas a partir de você mesma. E esse é o principal ponto que você tem que entender. A visão que você tem e que você dá a si mesma vai ser a forma como você vai estruturar, dar sustentação à sua própria vida e à vida das pessoas que estão cercando você. E isso precisa estar bem definido. Por quê? Porque não é qualquer coluna, é uma coluna lavrada. Uma coluna que foi talhada, definida, que está completamente, com todas as características dela em evidência. Ela não é só um diamante bruto, certo? Ela já está multifacetada, a luz já está refletindo exatamente do jeito que está. Você sabe que aquela pedra ali é uma estátua e que tipo de estátua é. Isso que é lavrar. Lavrar é você pegar o material bruto e defini-lo. Então, não tá, parece uma coluna, mas pode ser outra coisa também. Não, lavrar é definição. É você fazer um trabalho até artístico, para você poder perceber a beleza, para transparecer ainda mais a beleza daquilo ou as melhores qualidades disso. Edificar a sua casa a partir de si mesma significa compreender a forma como você se vê, a forma como você se reconhece, quais são os seus valores, princípios e convicções. E se a sua visão sobre você estiver correta, você vai conseguir fazer uma boa edificação. Mas, se a sua visão sobre você estiver incorreta, você vai desestruturar a sua vida, pois sem pilares e colunas firmes, uma casa não se mantém de pé, ainda que tenha uma excelente fundação. E quando eu falo que a mulher e a fé, é porque quando nós estamos falando de fé, querido, nós estamos falando sobre convicções. Nós estamos falando sobre pontos de vista. Nós estamos falando sobre sentimentos, visões, pareceres, argumentos, impressões e qualquer outra coisa que dentro do seu coração, para você, é uma certeza absoluta. Se for uma certeza absoluta, é a sua fé. A fé, ela inicia dessa maneira. Ela sempre é uma certeza. E aí, depois que você direciona essa certeza para pessoas ou situações. Então, você tem certeza a respeito de Deus, tem certeza a respeito do sol, tem certeza a respeito da lua, mas a fé é sempre uma certeza. E a gente vê isso em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho.
Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a primeira coisa que Hebreus 11 até o 3 fala para nós é que a fé ela está vinculada em coisas que não são palpáveis, em coisas que você ainda espera, em coisas que você não está vendo, mas que você acredita como absoluta certeza. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que é visível surgiu do invisível. Então a fé, você sabe, que ela começa com uma coisa oculta, não palpável, né? Porque você não precisa crer nessa cadeira, porque você está vendo nessa cadeira. Mas o cara que construiu essa cadeira, ele precisou crer nela. Ela primeiro precisou nascer no coração de quem criou a cadeira, para depois ele conseguir tornar essa certeza absoluta de que ia dar certo, pegar os materiais, certo? Né? A gente sabe que tudo começou com a madeira primeiro, então pegar a primeira madeira e formar esse processo da cadeira até torná-la visível. Mas a existência da cadeira só foi possível por causa da fé do construtor, do engenheiro que criou ela. Ela não existia a não ser dentro do coração dele, ou dela, não sei quem foi o primeiro criador de cadeira, quem recebeu o título ali. Não, apenas existia dentro do coração dessa pessoa, mas essa pessoa creu o suficiente para tornar o invisível visível. Então, querida, a sua fé, ela está apoiada em coisas que você não consegue ainda ter uma comprovação, mas que dentro do seu coração, elas são certezas absolutas. E você tem que avaliar o quanto dessas certezas absolutas são verdades verdadeiras. Me lembrei do Chaves agora. Lucas 11, 34 e 36 diz assim: são os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Quando nós falamos sobre olhos nas Escrituras, nós estamos falando sobre entendimento, nós estamos falando sobre foco e visão. Então está dizendo que se os teus olhos são a lâmpada do teu corpo, que é por meio daquilo que você se foca, é por meio daquilo que você olha, é por meio daquilo que você vê e entende, que você consegue iluminar a sua vida física. Por quê? Porque nós vivemos a nossa vida física por meio do corpo. São os teus olhos a lâmpada, o que ilumina a tua vida física. Aquilo que você entende, aquilo que você está focado, aquilo que você vê, é o que ilumina a sua vida. Se os seus olhos forem bons, ou seja, se você estiver entendendo o que é certo e correto, se você estiver focando nisso de uma maneira intensa, foco. Foco não é olhar e parar, foco é isso aqui, certo? Então isso é foco, certo? Foco. Se os seus olhos forem bons, toda a tua vida vai ser iluminada. E a gente sabe que nós precisamos de iluminação, porque quem caminha de dia não tropeça, não erra, não falha, ou se falha, consegue corrigir-se rapidamente, porque está de dia, então você está enxergando onde foi que você tropeçou, e aí você consegue se desviar do negócio. Mas se forem maus, ou seja, se aquilo que você está se focando, se aquilo que você está virando o olhar, se aquilo que você está entendendo for mal, todo o teu corpo ficará em trevas. Aí Jesus fala assim: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas, ou seja, que aquilo que você acredita que é uma verdade absoluta, na realidade não é uma mentira disfarçada de verdade.
Repara, pois, que aquilo que você entende como iluminação, como revelação, como entendimento, que você entende que é uma boa ideia, uma boa estratégia, repara para que isso não seja trevas. Que você está entendendo isso como algo bom, mas isso na realidade é ruim. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Quando nós falamos sobre fé, nós precisamos analisar a qualidade da nossa fé. Então, nós precisamos passar pelo fogo as nossas convicções, as nossas opiniões, os nossos sentimentos, os nossos pareceres, pontos de vista e foco. Por quê? Porque vai ser sobre este pilar que nós vamos nos definir, e a forma como nós estamos nos reconhecendo vai ser a maneira como nós iremos edificar a nossa vida. Porque a sabedoria, ela edifica a sua casa, definindo quem ela é, as suas 7 colunas. Se você não entender a importância disso, a mulher tola, querida, a mulher tola, ela é tola porque ela se vê como tola e age como tola. Ela não é tola porque ela toma ações tolas. Ela é tola porque ela se vê como tola e se comporta como tola. Até porque a maioria das nossas ações tolas na nossa cabeça, quando a gente fez na nossa cabeça numa grande ideia. A gente vai ver a tolice das nossas ações com as consequências. É nas consequências que a gente verifica a tolice das nossas ações, porque na hora, de acordo com o nosso entendimento, estava tudo sucesso. Estava tudo muito ok. A fé não é apenas, eu sei que, hoje eu queria ampliar o seu entendimento de fé, porque eu sei que para você a fé é crer em Deus. E também é assim. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, o versículo 6 de Hebreus 11, que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Está correto. Eu até ensino, quando a gente fala sobre o pilar da fé, eu falo que a fé é um fundamento de 2 fundamentos, porque ela é fundamentada na convicção da existência de Deus e na convicção da interação de Deus, baseada no caráter dele. Eu até ensino sobre isso. Só que eu sei que o que te leva a buscar é uma convicção, e hoje eu queria ampliar isso. Qual é a forma como você está convencida que você é? Qual é a forma como você está convencida, como você se reconhece? Porque vai ser a partir da maneira como você se define, como você lavra as colunas da sua personalidade, é que você vai edificar a sua casa e é a forma como você vai construir a sua vida. Se você se acha uma pessoa incapaz, você vai sempre evitar grandes projetos. A maioria das vezes você só vai seguir o barco. E você vai seguir aquela pessoa que tem um projeto de vida. E aí vai chegar uma hora que eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Não, é porque eu estava seguindo fulano, mas fulano sabe para onde ele tem que chegar e você só está indo. Se você acredita que casamento não é para você, então a forma como você vai se definir é uma pessoa que vai abortar qualquer realidade de casamento. Vocês estão entendendo que a maneira como você se define é a maneira como você vai construir a sua vida. Se você entende que casamento é para você, mas você não entende a cultura do perfeito e da perfeita, você vai ser o cartão na mão. Olha, tudo bem, meu nome é fulana, está aqui o meu cartão junto com o meu coração, vamos casar? Vai ser nessa velocidade. Se você se define como alguém que se acha a metade da laranja, e querido, no reino é 1 mais 1 que é igual a 1.
Não é meio mais meio que dá 1, certo? Então, esse conceito de metade da laranja, no halves. Não funciona. Não acredite nessa mentira de que você é uma metade, porque senão você vai passar a vida inteira procurando onde é que está a tua outra metade. E aí depois você vai se tornar uma coisa que você não se reconhece. Não, é 1 mais 1 que se torna 1. Não, ou um grande 1, como eu costumo falar, né? 2 laranjas que se tornam uma grande laranja. Mas nunca é meio com meio. Mas se você acredita nisso, que você é uma metade, qual é a sua regra? Eu não consigo ficar sozinha. E aí o que você conhece? Há um monte de mulherada que você acredita que não consegue ficar sozinha. Ela vai trocando, não dá certo, daqui a 2 meses ela já está com o outro, aí não dá certo de novo, aí 3 meses ela já está com o outro, porque não dá certo de novo, por quê? Porque ela se definiu como uma mulher, dessa forma como ela se reconhece. Eu sou uma mulher que não funciono sem alguém. Nós edificamos a nossa casa baseada na forma como nós nos reconhecemos. E como nós nos reconhecemos, é a nossa fé. E repara, pois, para que a luz que há em ti não sejam trevas. Analise se a forma como você se define é de fato quem você realmente é. Porque senão o que vai acontecer? Vai chegar um dado momento e você pode fazer isso aos 24 anos, 25, 40, ou quem sabe com 70 anos de idade, e olhar para toda a vida que você construiu e não conseguir se identificar. E dizer, eu não sou isso. Eu me sinto tão frustrada porque isso não tem absolutamente nada a ver comigo. E por quê? Porque você passou a vida inteira cuidando das trevas, honrando as trevas como se fosse luz, ou seja, você acabou se definindo de uma maneira completamente diferente de quem você é. E aí, dentro disso, eu quero explicar para vocês a diferença entre limites e limitações. Limites é Deus estabelecendo ou preservando a perfeição dele na sua vida. Limites apenas Elohim coloca sobre você. Limitações são os entraves que você estabelece sobre a sua própria vida. É aquele conceito assim imagina numa situação, vamos pegar um vaso, né, já que essa analogia do vaso é muito utilizada, então existe o oleiro. O oleiro, ele vai pegar aquela base de massa, de argila, e vai definir o tamanho daquele vaso, se ele vai ser um vaso cônico, se ele vai ser uma tigela, o tipo de vaso que é. E aí depois que criou isso na mente dele, ele vai começando a trabalhar com a massa, com a argila, até surgir o vaso que ele definiu. E aí ele espera secar e não mexe mais nele, ou seja, já atingiu o limite da perfeição. Isso é o limite. Né? Se ele quer um vasinho desse tamanho, esse tamanho é o limite do vaso. Isso foi o que o oleiro fez. A limitação não, é o vaso pegar, não gostei dessa altura não, acho que eu deveria pegar o menor. É o próprio vaso, vai lá, pega o martelo e começa a se quebrar. É o vaso dando palpite nele mesmo, seria mais ou menos aí. Ele vai lá e começa a se quebrar. Não, eu acho que o oleiro não está manjando muito da situação, eu é que sei, e ele começa a se destruir. As limitações, querida, elas sempre são estabelecidas na sua vida por você. Entretanto, elas podem ser porque você aceitou a opinião de outras pessoas a seu respeito, ok? Nem sempre partiu de você. Pode ter partido de alguém que você respeitava muito a opinião dela. Mas ainda assim, se está travando na sua vida, porque a sua alma sempre obedece você. A sua alma não obedece terceiros. A sua alma só obedece você. Então, se a sua alma está travada numa área, é que em algum momento você definiu isso para a sua vida, você lavrou-se dessa forma, ou você aceitou o limite que outra pessoa colocou sobre você. E hoje você está travada nessa forma. E você conhece um monte de histórias de superação. Aí o pessoal, meu Deus, eu consegui romper os meus próprios limites. Eu, amada, ninguém rompe os próprios limites. O que você tinha era uma limitação. Porque quando uma pessoa rompe os limites, ela destrói a perfeição de Deus na vida dela.
É igual quando você pega e eu vou pegar esse copo aqui e vou quebrar ele. À medida que eu quebrar esse copo, eu quebrei os limites dele. Ele deixou de ser copo, ele vai se transformar novamente apenas em vidro. O limite só pode ser estabelecido para quem criou o copo. É o construtor que define o limite da obra. A limitação é quando a obra quer dar palpite em si mesma ou na vida dos outros, vamos botar assim. Isso é a limitação. E por que eu quero falar isso? Porque às vezes a trevas que há em ti é uma limitação. E aí quando você chegar naquele momento de refletir sobre a vida, que você está na varanda da sua casa ou no quarto, se olhando no espelho, e aí você, na idade que você tiver, você vai olhar, essa não é a vida que eu queria, você vai descobrir que muito dessa vida que você não queria é porque você passou a vida inteira confundindo luz com trevas e fundamentando a sua vida em cima de limitações e não dentro de verdadeiros e saudáveis limites. A edificação, ela é quando você constrói sobre fundamentos. E o fundamento principal, mulher, seu, é a maneira como você se define, é a maneira como você se reconhece. Porque eu vou te dizer que até se você tiver uma visão incorreta a respeito de Deus, você vai ter dificuldade para introduzir Ele na sua trajetória de vida. Por isso que precisamos analisar as nossas convicções sobre tudo, sobre nós mesmas, sobre todas as outras coisas que interferem na nossa vida, sobre na nossa relação com Deus, porque a forma como nós definimos essas coisas em nós é a maneira como nós iremos construir a nossa vida. É a maneira como nós iremos edificar essa vida. Então, se a minha visão de Deus também estiver incorreta, eu vou ter dificuldade para me relacionar com o verdadeiro Deus. E aí, se eu não conseguir me relacionar corretamente com Deus, eu também não vou conseguir me entender. Por quê, queridas? Você foi projetada para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, se você não entender a Deus, você não vai se entender. Então, exemplo. Deus, vamos falar de emoções aqui. Deus, ele sente todas as emoções, mas ele não se torna destrutivo com ela. Então, se você quiser entrar numa vibe de não vou sentir nada sobre isso, porque morto não sente nada e eu vou morrer agora nesse negócio, sabe? Aquele conceito de que na religião cristã fala sobre ser morto e na religião budista fala sobre o estado do nirvana. Porque as religiões, elas falam a mesma coisa. Então, fala sobre você aprender a atingir um estado espiritual onde você não é preso mais nenhum tipo de emoção. Você nunca vai conseguir atingir esse estado a não ser que você se dope. Por quê? Porque isso é o contrário do que Deus é. Então, se Deus sente raiva, sente tristeza, sente alegria, sente todas as emoções que a gente pode citar, então você querer viver uma vida sem sentir nada, você não vai conseguir manter esse comportamento por muito tempo, pelo fato de que você originalmente foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Então, a única maneira de você conseguir dar certo nessa situação, se você agir como Deus. Então, não adianta, não, eu não, ai meu Deus, como às vezes acontece, né? Eu senti raiva e tu vai, se ajoelha, Deus me perdoa, porque o meu coração está preto agora, Senhor. Eu senti raiva, eu estou com muita raiva, eu estou com muito isso, eu estou com muito aquilo. Aí Deus fica falando assim, pá, como é que eu vou perdoar? Eu também sinto raiva. Eu também sinto raiva. Né? Vamos lembrar de Jesus, né? Quando, né, o único surto dele que ficou registrado, porque ele já teve outros. Só que eu só lembrar daquele que acho que foi o mais punk, assim, né? Entrou no templo, quebrou tudo, bateu nos caras. Leia, ele bateu, ele fez uma corda, dobrou a corda e ó, expulsou os caras
no tapa, na cordada, não foi nem na cintada, não foi nem na varada, foi com corda. Eu imagino que foi aquelas cordas que usam em barco de marinheiro, aquelas bem grossas. Tá? Eu sempre imagino essa. Eu não imagino aquela de varalzinho, não. Eu imagino aquelas de marinheiro mesmo, assim. Pegou e quebrou tudo. Aí fala assim, porque o zelo da sua casa me consumiu. Aí chega a abençoada e quer entrar no estado de nirvana. Eu não sinto raiva. Eu não sinto raiva, eu não sinto rancor. Eu não sinto nada. Tá? Aí você lê nas escrituras, porque Deus se irou com a nação de Israel. Deus, perdoe meu coração, porque eu estou irada. Você está sendo como eu sou. Só que a questão é, se eu posso sentir todas as emoções, então o que eu tenho que fazer é agir de forma justa dentro dessas emoções. Porque é isso que Deus faz. Ele quebrou tudo, mas ele tinha motivo para quebrar tudo. Por quê? Porque não era comércio, era para ser um local de oração. Não era para o pessoal ficar negociando. Quando era para trazer o sacrifício, era para cada pessoa trazer o sacrifício de acordo com o animal da sua casa. Não era para a pessoa comprar o animal ali na porta. Havia uma lei muito clara a respeito da rotina dos sacrifícios. Havia uma lei muito clara que o templo deveria ser utilizado naquela época só por oração. E o pessoal já estava começando a fazer tudo dentro de um templo que não era o propósito dele. Então, tipo assim, ele derramou a ira dele, derramou, mas ele derramou por um motivo justo. Então, tecnicamente, eu posso mirar, sim, mas eu tenho que derramar minha ira dentro de motivo justo. Se não for justo, então, baixa a bola, entendeu? Se acalma. Mas se você está certa, você vai ter que agir dentro desse ambiente. Por quê? Porque se você agir diferente de Deus, amada, você não vai conseguir funcionar nessa situação. Certo? Tinha um livro antigo, é um livro fictício, né, que é Em Seus Passos o que Faria Jesus. Aí conta a história de uma cidade que decidiu começar a questionar-se se Jesus agiria da forma como eles estavam agindo. Aí a cidade começou com uma família, uma pessoa, e aí o movimento atingiu a cidade toda e a cidade mudou toda a rotina dela, até no comércio, porque eles estavam entendendo que se fosse Jesus não faria isso, ou faria aquilo, ou faria aquilo outro. Né? Eu amplio um pouco mais para toda a família real, não só sobre Jesus, mas a verdade é, você precisa se avaliar e se analisar a partir de Deus. Você só vai saber a diferença entre limites e limitações você olhando para a origem. Um exemplo, se eu pegar aquela cadeira de madeira e essa cadeira aqui, uma do lado da outra. Aí a cadeira, esse é o problema quando você se compara com outra criatura e não pergunta quem você é para o Criador. A cadeira de madeira, ela é feita com material diferente, com uma proposta diferente e tudo diferente. Ela não é igual essa cadeira de plástico. E aí ela pergunta, amiga, você acha que eu estou bem? Aí a amiga começa, você é meio alta, né? Porque a cadeira de madeira ela tem a parte de trás mais alta que essa aqui. Aí aqui todo mundo é baixinho, porque ela é a única. Todo mundo é baixinho, eu acho que você deveria, sei lá, fazer uma cirurgia no joelho, alguma coisa assim. Ela é realmente, né? Você é toda esquisita, né? Porque, olha, essas palhas, nada a ver, né? Você é amarela, cara, a gente é tudo branco aqui. E aí já começa. Por quê? Porque você fica se comparando com a outra cadeira. Só que a outra cadeira também não sabe por que ela foi feita daquele jeito ali. Ela não sabe também. Porque ela não fez a ela mesma. Foi o cara que fez. Aí não. Aí é diferente quando você pergunta para quem te fez. Aí tá, não, querido, porque você é uma cadeira externa, essa daqui é uma cadeira interna. Então, quando eu pensei em você, eu estava pensando com essas especificações, com esses estilos, que você, o tipo de material que você foi construída, lida melhor com determinadas situações, etc. e tal. Fica muito mais simples, você não se sente esquisita. E mesmo quando alguém quiser te colocar num formato que você não é, você fala assim, querida, eu sou uma cadeira para ambiente externo. Você é uma cadeira para ambiente interno. E tá bom assim. A maneira como você se reconhece é a maneira como você vai estruturar a sua vida.
mas você não vai conseguir se reconhecer se você olhar para outra pessoa que está mais perdida que você na vida dela. Você tem que olhar para a origem para poder se posicionar ou se definir de maneira correta. Porque senão, cadeira de ambiente externo, você vai acabar destruindo tudo o que você é, para se tornar uma cadeira de ambiente interno, e aí quando a sua vida na rua chegar, você não está preparada para lidar com ela. Por quê? Porque tudo aquilo que te preparava para viver a sua vida, você, com o passar do tempo, querendo ser igual aos outros, você destruiu. Você destruiu tudo. E aí agora a sua vida chegou. Ah, eu não estou pronta, eu não estou preparada, eu não estou isso. E por que não estou preparada? Porque você passou a vida inteira querendo ser igual a outra lá. A cadeira de ambiente interno. Almofadada, né, veludada, toda bonitona para ambiente interno. Aí você pega e o quê? Vai viver a sua vida dentro de um ambiente interno, você que foi chamada para viver dentro de um ambiente externo. Aí quando você chegar lá aos 80 anos, você vai olhar para trás. Eu acabei com a minha vida porque eu nunca fui feliz. E por que você nunca foi feliz? Porque você era um abacaxi se pagando de pera. Porque você nunca perguntou para o agricultor que tipo de fruta que você era. Você só ficou se comparando com as outras frutas. Só que cada um tem a sua história, a sua trajetória. As nossas histórias se entrelaçam, mas os nossos caminhos ainda são únicos. As nossas histórias elas se entrelaçam, querido, mas entrelaçar não é a mesma coisa que se tornar um. Entende? Se entrelaça. Mas eu ainda tenho a minha própria trajetória e vocês têm a de vocês. Quando nós falamos que a fé também é um ponto de vista tem a ver com foco e visão. Tem a ver com opinião. Tem a ver com contexto. Tem a ver com interpretação. E isso significa que você precisa estar atenta à maneira como Satanás vai fazer você entender as coisas. A forma como Satanás tenta a mulher não é a mesma coisa como ele tenta o homem. É só você fazer um paralelo entre a tentação de Jesus e a tentação de Eva. Na tentação de Jesus, Satanás encheu Jesus de ideias brilhantes. Ele sempre levava Jesus a uma ação, porque esse é o papel do fundamentador. Ele sempre vai agir. Então não adiantava chegar com Jesus e fazer ele entender os contextos das coisas. Ele tinha que dar uma ação. Se tu é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Haja. Se você é filho de Deus, se joga desse templo, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, mas haja. Então, geralmente, Satanás tenta o homem sempre com ideias idiotas. A maioria da tentação que o homem, um macho, sofre é com ações e ideias idiotas, impulsos idiotas. A mulher não. Não foi Satanás que mandou a mulher comer o fruto lá. Ele não mandou, ele não deu nenhuma ordem para ela. Ele começou fazendo uma pergunta para ela. Ou é isso aí mesmo, que a gente não pode comer de todas as árvores, de todos os frutos que tem no jardim? E por que ele começou com uma pergunta? Para levar ela a pensar e mudar a opinião que ela tinha sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque a mulher, ela precisa primeiro entender para depois agir. E se a mulher chegar a uma conclusão no coração dela, tu não precisa mandar. Ela mesma vai comprar a corda para se enforcar. Então ele começou levando ela a fazer perguntas para ela. Para quê? Ele queria chegar ao momento em que ela comeu o fruto. Só que sabe que com mulher, se você dá uma ordem para ela direta e não explicar o porquê que você está dando essa ordem, ela não vai fazer. Ela precisa entender a relevância disso para poder seguir a pessoa.
O homem não, o homem muitas vezes ele vai entender o que você está fazendo no fazer. E na hora que ele já está fazendo, ele já está entendendo. A mulher não, a mulher precisa entender primeiro. Se tu chegar e dizer assim, ó, vamos trocar de carro, para quê? Então não adiantava chegar para a dona Eva, que depois esse foi o nome dela, chegar assim, ó, por que tu não come daquele fruto aí? Ela vai assim, para que a gente vai comer o fruto? Tem um monte de árvore aqui que a gente já come. Não ia funcionar. Então ele precisava fazer com que ela enxergasse aquilo de uma maneira diferente, que ela começasse a dar relevância para aquilo, para fazê-la cair. Se ele chegasse no Adão, ia dizer assim, ó, você quer ser mais esperto, mais forte, mais inteligente? Vai lá e come aquele fruto ali que você vai ser. Simples assim. A mulher, tá, mas quem disse que eu quero ser mais forte, mais inteligente, mais isso, mais aquilo? Então ele começou fazendo uma pergunta, por quê? Porque a gente é assim. Se alguém nos pergunta, a gente para, pensa e fica. Oh, eu acho que eu faço isso por causa daquilo. Então começou com a pergunta. Não pode comer de todos os frutos? Não, a gente pode comer de todos, mas a árvore que está no meio, a gente não pode nem comer e nem tocar nela. O que ele viu com essa resposta? Que ela nunca parou para pensar sobre aquela árvore ali, até porque a árvore que estava no meio do jardim era a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal ficava do lado. Não era exatamente no meio, mas sabia que... O que ele viu? Que ela nunca tinha parado para pensar. E aí ele falou assim, porque vão morrer. Ele falou, morrer? Mentira, vocês não vão morrer. Ela, como não vão morrer? Na certa olhou para o Adão e falou, como é que a gente não vai morrer? Todo mundo está falando que a gente vai morrer. Não, Deus está enganando vocês. Deus sabe que no dia que vocês comerem do fruto, os vossos olhos irão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Aí aquela árvore que ela nem sabia direito onde é que ficava, de repente passou a se tornar apetitosa, incrível, maravilhosa. O foco dela mudou. Foi só o foco? Não, foi a maneira como ela interpretou. E aí, sem demônio nenhum precisar, ela pegou, comeu do fruto e, como diz o texto no hebraico, e deu ao seu marido que estava com ela e ele comeu com ela. Por que ele não deu uma ordem direta? Porque a edificadora, por criar ambientes, ela precisa sempre entender primeiro o ambiente para depois poder entender as ações do ambiente. E o nosso ambiente é o contexto. Dessa forma que Satanás mexe com a sua cabeça, amada. Ele sempre vai querer que você tenha um entendimento incorreto. Porque aí, se você tiver um entendimento incorreto, você mesmo já vai comprar a corda e vai se enforcar. Raramente Satanás vai dar uma ordem para você. Ele sempre vai distorcer o ambiente na sua cabeça, distorcer o contexto na sua cabeça, para depois você mesma fazer. Ele fez isso com ela. Com Jesus ele já chegou mandando. Manda isso, faz aquilo, se já colocou em evidência se ele era filho de Deus ou não, e não a Eva. Não, Deus está enganando você. A ela, Deus está nos enganando? Eu sabia. Eu estava meio desconfiada com esse negócio. Eu sentia que tinha alguma parada estranha com essa árvore aí. Eu sabia, mas tipo assim, eu não quis ir muito a fundo nisso para não me estressar, sabe? Sabe? E aí pensa assim, mas por que tão fácil que ela caiu? Porque não era de hoje que Satanás estava plantando a semente da discórdia dentro do coração dela. Só que aí quando chegou o momento da colheita, não foi assim com Jó também? Jó durante anos, Satanás alimentava ele com medo. E aí você vê lá Satanás passando a vida inteira alimentando Jó com medo. Jó tinha medo de um monte de coisa na vida dele. Quando chegou o momento da colheita, do parto, do filho do medo nascer, Jó se apresenta diante de Deus e chega assim, então, Deus, é o seguinte, só que Satanás é meio tolo, né?
Ele tem aquela ideia de pensa que ninguém está vendo o que ele está fazendo, assim. Aí ele começou com aquele discursinho e tudo, e você lê o capítulo 3 e o versículo 25, Jó diz assim: porque tudo aquilo que eu mais temia me aconteceu, e todas as coisas que me preocupavam, é isso que sobreveio a mim. Ou seja, Jó estava vivendo a realidade que ele, por meio do medo, gerou na vida dele. Por meio do medo, Satanás levou o Jó, ao seu Jó, a se focar o tempo todo naquela situação: ó, seus filhos vão morrer, você vai perder tudo. E se você estuda sobre Jó, você descobre que ele era um rei. Ele foi o 7º rei da Filistia. Se você ler, acho que é em Juízes que fala sobre Jobabe. O Jobabe é o Jó. O rei Jobabe é Jó. Então ele não era um cara comum, ele era um rei. E tu imagina, ter toda a nação, a coisa, e ficar preocupando: não, eu vou sacrificar de madrugada, porque vai que meu filho xingou, e Deus fez isso, e Deus fez aquilo, e Deus não sei o quê. Nunca aproveitou a vida dele, sempre preocupado, e Satanás: ó, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo outro. E aí ele começava a gerar isso, porque a fé, querido, antes de ela se tornar visível, visível no seu ambiente externo, ela tem que se tornar visível aqui dentro de você. Aqui dentro de você. E aí tu imagina, o medo é uma emoção muito poderosa. E aí o seu Jó, ele estava gerando tudo. E aí a mesma coisa que aconteceu com a dona Eva, essas desconfianças dela já estavam ali. Ela passava por aquela árvore, ela via que todas as árvores tinham um propósito claro, mas aquela árvore ali não. Todos os animais tinham um propósito claro e aquela árvore ali não. As sementes já estavam coisa. Quando o Satanás olhou assim: eu acho que está na hora de colher, vou me aproximar dela. Quantas coisas que aconteceram na sua vida que você pensou assim: cara, eu sabia que isso ia acontecer, porque eu já estava com uma pulguinha. E aí você acredita que essa pulga é o seu sexto sentido te avisando. Na realidade não, querida. É Satanás roubando a sua fé e gerando e fazendo você, porque Satanás não é poderoso, amado. Não importa o discurso e o lema de Hollywood que ele coisa, né? Que Satanás ele é bom de marketing. E ele precisa ser incrível em marketing para fazer você acreditar em coisas irreais. Satanás não é poderoso. Ele, para agir na sua vida, ele precisa da sua fé para poder agir. Então ele vai usar de todos os artifícios para enganar você, para levar você a entregar o governo da sua vida por meio do seu sim. Então vai ser medo, vai ser desconfiança e vai ser uma série de outras questões que ele vai utilizar para poder ter acesso à sua vida. Então ele não é verdadeiramente poderoso e 100% livre como você acredita. Mas, e por que você acredita? Porque ele te fez acreditar para ser mais fácil, para tocar na sua vida sobre isso. Por isso que hoje é muito mais fácil você pensar numa coisa ruim e acreditar em coisas ruins do que acreditar em coisas boas. Porque coisas ruins favorecem quem? Satanás. Por isso que é fácil você ter uma visão incorreta de você mesma. É fácil você sempre pensar o pior sobre tudo que acontece na sua vida. Porque a sua mente está 100% focada a respeito disso. Quantas coisas hoje, pensando assim, você pode chegar à conclusão que você, sem perceber, gerou elas. Você criou esse ambiente dentro do seu coração, edificadora, né? E aí até vou contar umas questões bem pequenas que aconteceu com a minha irmã, que eu perguntei para ela se a gente podia falar, né? Que aí esses dias ela estava vendo um vídeo ou uma foto de um cara que tinha muita caspa. E aquilo ali entrou no coração dela tão profundo que em 2 tempos essa criatura que nunca teve caspa, mesmo com o cabelo oleoso que ela tem, começou a ter caspa. Aí teve uma outra semana, uma outra vez, que ela começou a ouvir o pessoal comentando que estava caindo cabelo, caindo cabelo, caindo cabelo, caindo cabelo, caindo cabelo, até que ela viu uma mulher do Will Smith que tinha uma doença alopecia, acho que é esse o nome da doença dela, né? Que o cabelo cai.
De repente, o cabelo dela começou o quê? Aí eu falei, que fé boa para gerar desgraça, né, amada? Para gerar desgraça é rápida. O filho nasce, parece um filhote de cachorro, em 2 meses já vai. Mas assim, para gerar coisa boa é uma elefoa, leva 2 anos para gerar o bebê. Eu vi, como assim você? Eu que ouvi fulano dizendo que o cabelo dela estava caindo, a Beltrana dizendo que o cabelo dela estava caindo. E aí eu vi a história do Will Smith, naquela história da época do tapa lá. E ela internalizou isso no coração dela. Criou um ambiente onde ela ficava careca. Começou a internalizar isso. Ela foi criando esse ambiente bem ruim, de caspa e careca. E aí ela parou. Detalhe, quando ela se tocou, ela parou. Aí o cabelo dela parou de cair e parou de ficar com caspa. Foi tudo porque ela creu nisso. Ela creu, e eu quero dizer que a fé é uma possibilidade. Querida, se você acredita que isso é possível, você já está gerando isso para você, para o bem ou para o mal. A fé, ela começa com uma possibilidade. Você começa crendo na possibilidade da existência de algo. Até chegar o momento onde você está convencida de que é daquela forma ali e não tem outro jeito. Mas tanto que a dúvida é o quê? É você acreditar em 2 possibilidades. Pode dar certo? Pode não dar certo. Mas você está com o coração dividido em que pode dar certo uma possibilidade, como pode dar errado outra possibilidade. A edificar-se em fé é você entender, mulher, que você vai criar primeiro ambientes e contextos no seu coração. Por que eu estou reforçando isso? Porque você não é homem. Muitas vezes a mulher, ela quer começar, faz de conta, né? Ela quer, eu vou dizer, na época que eu estava com problema financeiro, eu deveria ter o quê? 23 anos, eu acho. E eu tinha, você tem problema financeiro por, deixa eu ver quantos motivos, vamos calcular. Má administração é um motivo. Você receber menos do que você precisa é outro motivo, certo? Então você tem uma vida de 4.000 e você recebe 1.000 e pouco. Você vai ter algum tipo de problema financeiro, certo? Aí isso são 2 motivos naturais. Renda menor e má administração. Os motivos espirituais. Espírito de miséria. Espírito de miséria e desobediência a Deus. Espírito de miséria, que isso é muito comum, toda a sua família sempre passou dificuldade, você está acostumado a ficar naquele conforto da miséria, apesar de você não gostar dela. Ou quebra de mandamento, Deus falou várias coisas para você fazer e você não fez. Essas 4 coisas dá problema de coisa. E eu tinha um 5º problema. Eu não sabia dizer não. Então eu tinha 5 problemas financeiros. E aí eu, com pouco tempo, eu fiquei com problemas mesmo, era aí faculdade e uma série de outras coisas. E aí o pessoal dizia para mim, mas você tem que dizimar. Eu falei assim, mas eu dizimo. Mas você tem que ofertar. Eu falei assim, mas eu oferto. Mas você tem que fazer isso, mas eu faço. Só que o que acontecia? Eu, como uma boa mulher, queria bancar o homem. Eu queria fazer as coisas, eu queria tomar uma ação sem entendimento. Pode funcionar para macho, comigo não funciona. Por quê? Porque a minha fé nasce do entender. Então não adiantava eu dizimar sem entender realmente o propósito do dízimo. Então o meu dízimo ia sem fé, era uma obra da lei, não era uma obra oriunda da piedade. Eu estava obedecendo a lei, mas não estava crendo na lei. Então não era piedade. E o que agrada a Deus é a piedade, é a fé ativa, não é meramente a observância do mandamento. E eu dava oferta, mas não entendia. Então, sem entendimento, sem contexto, sem ambiente, a mulher aqui não conseguia funcionar. Eu até fazia as paradas, tudo.
campanha, voto, tudo que falava para mim que dava certo, fazia. Aí comecei a organizar os meus problemas naturais. Comecei a aprender a ser firme, a dizer não, e a explicar para a pessoa que se ela não pudesse pagar, eu não ia ter como repor ela, mas eu dizia sim se eu pudesse pagar. Se a pessoa me pedisse se eu pudesse pagar, eu emprestava para ela. Mas se não, eu explicava para ela que não tinha como, explicava e tal. Comecei a parte natural. Parte de organização financeira, comecei a aprender, né? Sentei com a minha pastora da época e ela começou a me dar um dos primeiros passos sobre finanças, ou como ela administrava a casa dela, ela começou a me ensinar, beleza. Só que aí tinha o problema da renda, eu não tinha uma renda que comportasse a minha vida. Eu era uma guria que ajudava as tarefas da casa, tinha várias coisas para fazer, faculdade para pagar, curso e uma coisa, aquela correria toda, não tinha. E aí eu precisava de fé para isso. Para aumentar minha renda, eu precisava de fé para isso. Mas aí, eu tinha sido ensinada que Deus só se preocupa com a salvação do seu espírito, o resto corre atrás. Eu tinha esse sofisma, a luz que havia em mim era trevas. Então, como é que você vai orar por uma coisa que você não crê? Você até ora como um bom cristão, vamos botar assim, mas você até ora, e aí, só que a oração era morta, porque ela não tinha fé sobre ela, porque a forma como eu entendia essa parada, como eu tinha sido ensinada, era bem diferente. E eu continuava dizimando e ofertando, até que eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Eu já li Malaquias 48 vezes. Já li Mateus. Eu também exerço misericórdia, fé e justiça, além de dar o dízimo de tudo contém. Então eu falei assim, Deus, eu tenho uma parada equilibrada, eu não só dou o dízimo. Eu também sou misericordiosa e justa. O Senhor diz que essas coisas têm que andar junto com o dízimo. Também faço isso, como está lá em Mateus. Parada não está funcionando por causa de quê? Eu falei, sabe por quê? A luz que há em ti são trevas. Você tem um monte de entendimento errado sobre o assunto. Então eu comecei a destruir os meus sofismas para começar a entender. Por quê? Porque eu, mulher, só consigo agir certo quando eu entendo. A minha fé começa entendendo. Então, querida, se você quer bancar o macho, em querer fazer as coisas sem entender, vai dar certo para o João, mas não vai dar certo com a Maria. Por quê? Porque como edificadoras nós criamos contextos e ambientes. A mulher é a lei, e a lei explica o mandamento. Quando está escrito não matarás é o mandamento. Aí vem a lei e diz, por que você não deve matar? Porque todas as almas são de Deus, porque a vida é preciosa, porque quando uma pessoa mata um outro de uma maneira injusta, é como se você estivesse derramando o sangue de Deus na terra. Aí a lei explica o contexto do mandamento. Então, querida, se você não... A sua fé vai funcionar a partir do entendimento, não a partir das suas ações. A fé do homem, ela funciona a partir de propósito. Foi por isso que Satanás chegou para Jesus e disse assim, ó, você está com fome? Ou seja, deu objetivo. Então manda que essas pedras se transformem em pão. A mulher não, tá, mas eu não estou com fome de pão. Por que você está querendo que eu transforme isso daqui em pão? Tá, não posso esperar vir um anjo me alimentar, como foi que rolou com Jesus no final, né? Os anjos vieram e deram comida para ele. A fé do homem funciona se alguém chegar assim, ó, você quer ir até lá? Ele quer? Então, você tem que fazer isso para chegar até lá. A mulher não. Você quer ir até lá? Ela fala assim, eu não sei se é isso que Deus tem para mim ainda. Preciso entender esse negócio direito para saber se é isso que Deus tem para mim. Tá, mas tu quer? Não, eu até quero, parece uma ideia boa, mas eu não entendo por que eu tenho que ir até lá. Aí ela pensa, não, se eu agir igual o homem vai dar certo. Aí ela começa. Enquanto o homem está lá na correria, ela está assim, ai meu Deus, ai Senhor, seja da tua vontade, se não for, corta. Por quê? Porque ela está indo sem entender. Ela está fazendo porque mandaram. E ela quer ser obediente, mas ela não está entendendo. E ela fica, ai Deus, se for da tua vontade. Ela começa a... E o cara, vamos mulher! Como assim? Tu não está vendo o objetivo, velho? Para tu é fácil. Porque você é um fundamentador, você é aquele que
planta semente. Então, para você, objetivo, ações, objetivo é muito fácil você entender. A tua fé funciona dessa maneira. Deus vai chegar assim, ó, não quer dizer que Deus não faz isso conosco também, certo? Mas a gente sabe a verdade, é uma medida bem menor do que faz com o homem. Moisés, quando vai a história de Moisés? Quero libertar o meu povo, faz isso, isso e aquilo. Aí Moisés começou os contra-argumentos. Sou gago, sou isso, sou aquilo. E ele, não, teu irmão é isso e aquilo. Com Débora foi assim? Não, ela entendeu que ela era juíza. E aí um belo dia ela se sentou debaixo da palmeira e começou a liderar a nação de Israel. Ela não recebeu uma ordem direta. Ela só entendeu que aquele ali era o lugar dela. Aí ela sentou no banquinho debaixo da palmeira e começou a ministrar na vida das mulheres. Exatamente, Séfora, mulher de Moisés. Deus queria chinelar Moisés porque Moisés não tinha circuncidado os filhos dele. E ele era descendente de Abraão. Os filhos dele eram para ser circuncidados e acabou. E o anjo começou a perseguir Moisés. A Séfora foi lá, pegou os filhos e ela mesma circuncidou. Ela entendeu que o marido tinha quebrado uma ordem. Ela entendeu que a circuncisão era o símbolo da aliança com Deus, com a linhagem de Abraão. Então ela foi lá e fez. Ele não deu uma ordem direta para ela. Ela entendeu e agiu. Então, quando alguém me explicou que a minha fé funcionava de uma parada diferente de homem, eu comecei a buscar entender as coisas. Então, querida, esse negócio de querer ser superficial, mulher, não vai funcionar para você. Esse negócio de você, não, só obedecer, não vai funcionar para você. Você vai começar a fazer e vai parar. Por quê? Porque você não está enxergando a importância disso. Você não está entendendo. A sua fé, ela nasce do entendimento. Lembre-se, você é a manifestação terrestre de Espírito Santo e ela é o entendimento. Então você não vai conseguir se mover sem primeiro entender as coisas. A sua fé começa a entender, tanto que quando eu comecei a entender essa questão, eu tenho uma expressão bodega, eu falo muito bodega, mas essa é a questão a respeito de fato o dízimo, de fato a oferta assada, de fato que Deus se preocupa com o meu espírito, alma e corpo, não é só com o meu espírito. Quando eu comecei a agir, as coisas começaram a acontecer, e aí começaram a acontecer o testemunho, de chegar no local, alguém já ter pago a minha conta, de repente aparecer dinheiro que eu nem sabia de onde tinha aparecido, e coisas assim, de repente chegar e começou a aparecer coisas desse gênero. E tipo, o que mudou? Se eu continuei dizimando e ofertando também igual, eu entendi. E aí a minha fé ativou. Porque antes eu fazia as coisas com zelo, com respeito, mas sem entendimento. Quando eu comecei a entender, eu fiquei confortável em fazer isso. E por eu ficar confortável em fazer isso, a minha fé se moveu. E aí começou a acontecer, porque o justo vive de acordo com a sua fé. Então, você vai começar entendendo, para depois agir. Só que você, por causa disso, tem que valorizar o seu entendimento. Sabe, uma regra, quando eu entendi isso, eu fiz eu estabeleci um princípio na minha vida de que eu iria viver pela verdade, custe o que custar, porque eu entendi o valor da verdade por causa disso. Porque imagina, a minha fé como mulher nasce do entendimento. O meu entendimento vai fazer com que eu gere uma realidade no meu coração. E é sobre esta realidade que eu vou edificar a minha vida. Então, se eu estiver enganada, eu estou ralada. Eu simplesmente estou quebrada se eu estiver enganada a respeito das coisas. Então eu comecei a orar a Deus, né? E você tem que aprender a orar por você também, né? Livre-me do mal,
essas coisas assim. Eu comecei a orar a Deus e pedia, Pai, não permita que eu fique enganada. Se a forma como eu estou enxergando essa situação, ou como eu estou me enxergando nessa situação, foi incorreta. Mas que o Senhor faça brotar, nem que seja um cachorro falando comigo. Mas eu não quero ficar enganada, porque se eu ficar enganada, eu me quebro. Porque eu vou estar colocando todas as minhas energias em nada. Eu vou ficar travada porque eu vou estar fazendo e o negócio não acontece. Por quê? Porque eu estou crendo numa coisa errada. Porque eu estou me vendo de maneira errada. Então eu comecei a valorizar as minhas convicções. Eu comecei a prestar atenção nos tesouros do meu coração. Eu comecei a parar para analisar. Porque eu comecei a dizer uma frase que eu acabo repetindo isso para quando eu estou confrontando a pessoa em sofismas. Então, quem já foi confrontado em sofismas, para mim, já ouviu essa frase. Por que você crê no que você crê? Você já parou para pensar nisso? Por que você está tão certa de que isso é verdade? Por quê? Porque eu faço isso comigo. Por que eu estou crendo dessa forma? Pai, eu estou interpretando desse jeito, eu estou meio insegura, eu não sei se está certo. Eu vou me dar um tempo para poder analisar mais as coisas. Por quê? Porque eu preciso ser o entendimento. Se eu não entender, eu vou ficar insegura. Se eu ficar insegura, eu não fico com fé. Se eu não ficar com fé, as coisas não funcionam para mim. E o que eu vou estar edificando é uma casa sobre a areia. E quando vir as crises, vai cair a casa. Não vai conseguir ficar se mantendo firme. Por quê? Porque as minhas convicções são trevas. Não é uma rocha, é areia. E era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Nós edificamos a nossa casa a respeito de nós mesmas. A forma como nós entendemos é aquilo que cremos a respeito de quem somos e a respeito de tudo ou mais. Então é importante que nós avaliamos exatamente as nossas convicções, para que a gente não venha estar correndo atrás de vento e não colhendo nada, e olhamos aos 80, aos 40, aos 20 e poucos anos, e a gente olha para a nossa vida e diga assim, eu estou vivendo uma vida que eu não queria, porque eu na realidade sou uma cadeira externa, que estou vivendo a vida de uma cadeira interna e não estou prosperando nela. Por quê? Porque eu não sou uma cadeira interna. Certo, queridas? Terminamos.